Olá pessoal, tudo bom? Boa tarde. A gente está aqui num sábado, dia 20 de junho de 2020, gravando aqui o nosso quarto episódio do Boteco Jurídico. E hoje a gente vai fazer um programa diferente. Hoje a gente vai fazer um programa respondendo justamente as perguntas que nos foram enviadas, algumas perguntas que a gente selecionou, que nos foram enviadas por vocês, nossos amigos, colaboradores. E estamos aqui novamente, nós quatro, eu, Tiago, Eduardo, Ricardo e Felipe, para justamente conversar de uma forma sobre direito, mas de uma forma informal e uma conversa de bar entre amigos. Então, eu vou passar a fala agora para meu amigo Felipe, que vai ser o nosso presidente de hoje. Fala, rapaziada, tudo certo? Então, bom sábado para vocês. Espero que vocês gostem do conteúdo de hoje. E sem delongas, eu vou passar aqui as perguntas. Na verdade, vou fazer a primeira pergunta que nos foi feita. A gente selecionou 4 perguntas bem legais que podem servir aí de ajuda para várias pessoas. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer, e eu vou fazer o seguinte hoje, eu não vou dizer para quem vai, não. A gente falou antes quem vai ser o primeiro a responder, o segundo, mas não vou fazer, vou mudar agora na hora. Vocês se sintam à vontade para responder. A gente está na mesa de bar. Na mesa de bar eu nunca senti, nunca vi. Tu fala primeiro, ele fala, a gente está no boteco. Então, eu não vou dizer que vai falar primeiro. Vocês se sintam à vontade. E a pergunta é, uma pergunta muito boa que eu achei. Vocês ficaram com medo quando vocês receberam a notícia da aprovação? Medo do que estava por vir? Soltei a bomba, agora vocês resolvem. Rapaz, essa aí foi boa, essa pergunta, viu? Eu lembro que eu passei na OAB e estava no escritório ainda, estava como assistente jurídico. Então, meio que eu não tive aquela pergunta que todo recém-aprovado se faz, né? Meu Deus do céu, onde é que eu vou trabalhar agora? Como é que eu vou procurar emprego? O que eu vou fazer na minha vida? Eu já estava no emprego, eu estava só na pendência de pegar minha carteira e ser efetivado como advogado. Então, assim, ter medo, propriamente dito, eu não senti. Eu senti mais medo, assim, quando, de fato, eu notei que a responsabilidade estava caindo sobre a minha pessoa. Porque quando você está em um escritório, não é seu nome que está na peça, não é seu nome que está, que querendo ou não está em jogo. Você faz as coisas, mas sempre vai ter o nome do dono ali em cima, o nome do seu coordenador, provavelmente, e então o seu nome numa peça, se você for de um núcleo de redação, por exemplo. E me recordo que o primeiro ato externo que eu fiz, enquanto advogado, não foi nenhuma diligência, foi uma sustentação oral. Ou seja, eu peguei a carteira e já fui mandado para uma sustentação oral. Então, eu já sabia do assunto que ia ser debatido, já estava estudando há muito tempo. Quando eu era estagiário, já comecei a estudar esse assunto para saber o que eu estava fazendo efetivamente. Então, quando eu cheguei lá na hora do vamos ver, eu acabei tendo uma insegurança de fato, porque é muito difícil seu primeiro ato, você está lá numa tribuna para falar com desembargadores, e então você tem que ter jogo na cintura para conseguir fazer o seu trabalho ali. Mas enfim, era uma coisa que eu já sabia que eu tinha que fazer, então eu acabei que só fiz. Mas assim, medo propriamente dito, eu não cheguei a ter. Eu tive mais questão de insegurança, que isso foi sendo vencido com o tempo. Agora, quando eu assumi a minha própria advocacia, não estava trabalhando para outra pessoa, estou trabalhando para mim, então eu, eu já tive alguns momentos de medo de peticionar, por exemplo. Será que é isso aqui que eu tenho que fazer mesmo? Será que é isso, que eu estou no caminho certo? Então, eu sempre procurava estudar muito antes de fazer uma petição e até depois de terminar ela, já antes do protocolo, eu estudava mais um pouco ainda para ter certeza do que eu estava fazendo. Então, acredito que com o estudo, com você tendo a prática, essa questão do medo vai passando. Mas, de fato, insegurança, na minha visão, é normal existir, não é nenhum bicho de 7 cabeças, e é aquilo, você vai pegando experiência na prática. Pelo menos isso foi o que eu tive de sentimento quando peguei a minha eu não gosto de chamar de vermelhinha, eu gosto de chamar de vermelha. Porque vermelhinha, eu sei que é um sentido carinhoso, mas acho que diminui um pouco a conquista da carteira da OAB. A minha experiência foi um pouco parecida com a tua, Valber. Eu também já trabalhava no escritório Mais de uma advocacia. vez?
Mais uma vez, eu também já estava lá contratado e quando eu fui aprovado, eu não senti medo mesmo, sabe? Porque realmente como você trabalha num escritório grande, a gente tinha meio que acobertado, né? A gente tem como se fosse uma capa protetora do dono do escritório. Então você não está atuando, não é o seu nome somente que está em jogo, mas a diferença de medo e de receio, né, da responsabilidade. Porque, querendo ou não, você está assumindo uma responsabilidade ali com, sei lá, no meu caso, com 23 anos, eu estava assumindo a responsabilidade de ser advogado e muitas pessoas dependiam daquilo ali, né? E eu ficava meio receoso às vezes da própria insegurança da pouca idade de protocolar alguma coisa errada ou fazer alguma coisa errada, falar uma coisa errada, ou quando você fosse despachar com um magistrado, você falar, sei lá, alguma gíria. Isso no episódio anterior, se eu não me engano, a gente falou um pouco mais sobre essa formalidade que você tem que ter. E eu tinha muito receio de chegar na frente de um juiz e falar uma besteira, por exemplo. Mesmo estando já com algum tempo de experiência, mas ainda assim falar uma besteira, escrever uma besteira, ou até errar poucas situações. E na época eu me lembro dessa angústia que você sentia, mas não era medo, que eu sempre acreditei na minha capacidade, sabe? Então, eu acreditava sim que eu podia vir a ser um advogado com mais experiência. O que eu precisava naquela época era experiência. Então, eu tinha um pouco de insegurança nesse momento, assim. É diferente você ser estagiário e peticionar e fazer suas petições e você ser advogado, porque é você que tem que fazer esse seu double check, que era feito pelo advogado responsável. Mas medo não me lembro tendo. Agora, insegurança, com certeza. Isso só é prática. Infelizmente, é dia a dia, é ir de despachos em despachos, petições em petições, que você vai conquistando experiência e esse seu receio de insegurança, aquela ansiedade pela responsabilidade que você está assumindo vai desaparecendo com o tempo. Mas aquele friozinho na barriga, geralmente, quando você sobe na tribuna, ainda dá. E é isso que é bom da profissão da gente. E como o direito é muito dinâmico, eu acredito que esse friozinho na barriga que você vai quando você está peticionando, fazendo uma petição, ou quando você está protocolando um recurso, ou até despachando, ou fazendo uma sustentação oral, é muito bom, é muito gratificante você ter aquele friozinho na barriga e depois superar e mostrar assim para você mesmo. Pô, tá vendo como era um negócio tão simples e eu aqui angustiado, nervoso. Então, eu acho que medo não, mas o nível de responsabilidade, sim. Cadinho? Tu falaste desse friozinho na barriga. Eu acho que nesse meu primeiro ano de advocacia, eu fiz, acho que umas 15 sustentações orais. Então, foi bastante. Então, com o tempo foi ficando natural, né? Então, um dos desembargadores em uma das sessões, ele pegou e falou, parabéns pela sustentação oral. Na sua idade, eu não estava nem pensando em fazer isso. Então, assim, é como a gente está falando, com a prática, você vai deixando de ter a insegurança e o frio na barriga existe porque, de fato, é responsabilidade de estar ali, né? Então, é questão de prática mesmo. Com a prática, o medo vai esvaziando. Cadinho? Com você. A experiência dos meninos foi completamente diferente da minha. Eu realmente, como eu disse no outro episódio lá, eu tinha ido morar em São Paulo com meus brothers da banda e tal. E aí tirei meu AB lá porque eu já estava com uma pretensão de morar fora, né? De estudar fora, de estudar em Lisboa, na verdade, fazer um mestrado lá. E aí eu pensei, bicho, eu tô aqui embalado, vou fazer essa OAB, vou passar nisso depois. Eu sigo, porque se um dia eu voltar para advogar no Brasil, enfim, eu não vou ter que estudar tudo novamente e ficar afiado e tal. Então, isso foi em 2009, eu tirei meu OAB em São Paulo, estava morando lá. E aí, ainda em 2009, em setembro, eu fui morar em Lisboa, fazer o mestrado lá. Então, assim,
Eu não estava engatilhado no escritório como os caras, que é uma situação muito boa, assim, para você que está no escritório grande fazer, tá posicionado. E muita gente gostaria de estar, mas não consegue, né? Porque às vezes você não se planeja bem e às vezes você não consegue. Porque hoje em dia, por exemplo, tem a lei do estágio, você tem aqueles 2 anos de estágio. Mas se você não virar, como o Bauer disse, um ADM no escritório grande, você tem que sair do escritório. Então, você vai ter que tirar a OAB para depois buscar um escritório. E aí é muito mais difícil do que você estar como um ADM, que é na área administrativa, que ainda não é advogado, mas você tira a OAB e se torna advogado. Então, é o caminho, por assim dizer, ideal dentro de um escritório grande, que acontece muito em Pernambuco também, no Brasil, mas em Pernambuco acontece muito. E o meu caso foi diferente porque eu não tinha nem advogado ainda, então não tinha feito estágio em um escritório, depois na Vara Civil, no Joana Bezerra, lá no Fórum da Gente, na capital, mas foi bem diferente. E assim, sempre tive medo de tudo, achando que não tinha capacidade, depois que tirei o OAB, para ser advogado, e até hoje tenho meus medos, mas isso é muito normal. A gente sempre vai achar que não sabe tudo, porque a gente nunca vai saber tudo. Mas pode ter certeza que você consegue advogar assim e seguir seu rumo. É só não ter medo ou superar o medo. Eu gostei muito do que eles falaram, porque me trouxeram uma realidade diferente para separar um pouco o que é medo e o que é insegurança, né? Eu tive muito medo. Vou mentir, não. Eu tive muito medo. Mas eu acho que também é muito da pessoa. Eu sou uma pessoa muito receosa do que está por vir. Então, vai muito aquela questão de ansiedade, vai muito aquela questão do que a pessoa já sente e do que a pessoa tem como personalidade. Eu sou uma pessoa ansiosa. Eu tive muito medo do que estava por vir, exatamente pelo que Bauer falou, que é a questão da responsabilidade que está aí batendo na sua porta. Você está lançado no mercado de trabalho e você não sabe o que é que de fato vai acontecer dali por diante. Mas, por outro lado, e aí vem a questão da iniciativa. Todo mundo que é lançado no mercado, todo mundo que está recém-inserido no mercado, ele nunca vai se sentir o sabe tudo, nunca vai se sentir o que já está pronto, até porque aquele que se sente pronto, ele para no tempo e ele está dando um tiro no próprio pé. Então, lógico, a gente, nos primeiros atos de qualquer coisa, a gente começa já a sentir essas inseguranças, seja para ir no fórum para conversar com qualquer pessoa, nem sequer precisava ser um magistrado. Eu tinha medo de falar com qualquer auxiliar de justiça, eu tinha medo de falar com qualquer atendente no balcão que não fosse um magistrado. Então, assim, no caso não é medo, tinha insegurança. Então, a gente tem que separar um pouco o medo e a insegurança. Assim, essa insegurança, com o tempo, com a prática, ela vai diminuindo. Talvez ela nunca vai sumir. A fazer uma sustentação oral, como o Thiago falou, eu tenho um frio na barriga, eu fico um pouco cauteloso, eu fico um pouco receoso, eu sou professor, então, de certa forma, isso facilita na hora, para mim, realmente fácil falar em público, mas ainda assim, eu ainda tenho um receio muito grande, mesmo nos tempos de hoje. Então, que eu acho que é peculiar para as pessoas. Dando sequência aqui, eu vou já partir para a segunda pergunta de hoje. Na verdade, foram 2 perguntas que eu quero trazer em uma só. Inclusive, essa pessoa é uma aluna minha, e que tem um carinho muito grande. Então, eu vou mandar um beijo para ela, Roberta. E a pergunta dela é muito interessante também, para que a gente possa conversar aqui e debater sobre isso. Ela primeiro pergunta como se para entrar no escritório você precisa de indicação. E eu vou fazer essa pergunta, vou linkar essa pergunta a uma outra já, a gente responde as duas numa resposta só. Ela gostaria de saber também se é muito difícil ser contratado por um escritório de advocacia na capital. Será que há uma diferença na capital, no interior? Será que na capital é mais de entrar necessita de indicação? Quem quer responder primeiro essa puxa aí? Só porque você deu uma risadinha aí, eu vou deixar Tiaguinho por causa da risadinha dele. Toma, Tiaguinho. Responde. Tá bom, então.
Isso é sacanagem, isso é bullying. Isso Eu não ia se falar, faz. mas Thiago deve ter mais noção disso, porque ele já tem um escritório muito bem consolidado aqui, então ele já deve ser mais calejado nesse enfrentamento aí. Rapaz, que... Eu sou uma pessoa feliz, então vivo rindo. Não vá tirar isso para melhor para você não, viu, Felipe? Mas então, no meu caso, quando eu entrei no escritório, no meu primeiro escritório, foi por indicação, sim. Mas todo como é que eu posso dizer? O meu crescimento lá dentro não foi por conhecimentos, tenho certeza que foi por meritocracia. Eu não cheguei no escritório na posição que eu cheguei porque eu conhecia fulaninho, cicraninho, ou A ou B do escritório, certo? Mas para entrar lá foi indicação. Mas durante os 6, 7 anos que eu passei dentro desse escritório, eu vi muitos bons estagiários, inclusive os melhores estagiários que eu tive na época, não foram através de indicação. Foi feita uma seleção, certo? Onde a seleção eu escolhia 3 perguntas e dava um caso prático para que, desculpa, para que eles passassem os futuros estagiários pudessem dissertar para analisar a escrita e uma petição. Na verdade, não queria nem saber da matéria em si. Eu queria saber se eles sabiam fazer uma petição. O que é interessante nessas questões é você ver a escrita da pessoa, certo? Não estava ali para analisar se o mérito era bom, se era ruim. Eu pegava um caso, sei lá, um caso prático, muitas vezes até de provas da OAB, e botava lá para ele me dizer qual era a peça, fazer mais ou menos a estrutura. Eu não queria saber o mérito, eu não vou obrigar ninguém a estar com um código na frente. Eu queria saber se ele sabia da estrutura da peça, sabia como era feita a qualificação, sabia como era como eram feitos os tópicos. Era isso que eu queria saber. Então, os melhores estagiários que eu peguei foram através de seleção e não por indicação. Apesar de que a gente sabe, indicação conta muito. Você chegar no escritório com uma referência de uma pessoa conhecida é muito mais fácil. Você olha com outros olhos quando vai contratar do que uma pessoa desconhecida. Uma desconhecida talvez tenha um pouco de desvantagem para aquele conhecido. Pelo menos eu vejo dessa forma. Mas não que seja uma questão, um impasse de contratação. Obviamente, você está querendo o melhor para o seu escritório. Eu sempre digo que PJ não tem coração. Então, quando você está lá, você vê 2 estagiários, um conhecido de uma indicação e outro desconhecido, só que a diferença intelectual dos dois é muito distante. Obviamente, eu vou querer o melhor para o meu escritório. Então, eu vou escolher quem for, de fato, me ajudar mais, quem for mais competente. Então, acho que no início, para você marcar uma entrevista, para você ir atrás, a indicação conta. Agora, no final das contas, é você se destacando em cima dos seus rivais. E como é na vida mesmo. Eu não fui por indicação, eu fui na seleção mesmo. Eu me lembro que foram 2 perguntas assim para dissertar e uma peça. Mas era só para a gente montar o esqueleto lá para ver se a gente sabia fazer o que estava sendo feito, né? Eu fui como seleção de estagiário. Eu não posso falar de advogado porque, de fato, desde que eu saí desse escritório, eu não tentei nenhuma seleção propriamente dita. Já me convidaram para fazer entrevista, já fui. Então, assim, eu conto isso como uma indicação, mas, enfim, eu pesquisando um emprego, eu não cheguei a fazer. Mas eu acredito que a indicação, ela vale para você ter o primeiro passo. Quando você está lá na hora de fazer uma dinâmica de grupo, uma seleção, vai contar realmente o conhecimento, vai contar o seu sangue no olho de você querer aquele emprego. E eu acredito que a forma como está se fazendo seleção hoje é um tanto quanto ultrapassada. Eu acho que a gente tem que focar mais nas experiências da pessoa e não apenas naquela velha,
o que você já fez, o que você... Não, a pessoa chega lá e a partir das suas experiências fala o que ela pode entregar de benefício para aquela empresa. Eu acredito que essa forma seria muito melhor do que a feita comumente por aí, mas a gente sabe que quantos currículos os escritórios devem receber por dia, né? Ainda mais esses grandes. Então, eu acredito que para os grandes, a questão da indicação ela te dá uma vantagem na fase de conseguir a entrevista, mas estando lá dentro, você se desempenhar de uma forma adequada. Se você for indicado não desempenhar de uma forma adequada, no final das contas, como o Thiago falou, não vai importar muito, porque eu acredito que a pessoa o gestor vai escolher o que pode trazer bons resultados no papel mesmo, não é questão de amizade, questão de ser amigo, é questão de ser competente naquilo que você faz. E aí, eu acredito outra coisa, a parte do interior, eu não tenho noção de como é que é o interior, mas na capital, eu acredito que a pessoa que se mostrar assim, mais diligente, mais proativa, como é que você mostra isso numa entrevista, vamos supor? Eu acredito que você, em vez de falar o que você já fez na sua vida, você mostrar os seus resultados. Você fala, olha, eu tenho tantos processos, eu já ganhei tantos processos, eu tive uma procedência dessa forma. Você não teve algum processo ainda, você fala da sua experiência na faculdade. Ou então, se você fez um intercâmbio, sei lá, você comenta como você lidou com o seu intercâmbio. Eu acho que você falar da experiência propriamente dito, como você vivenciou, vai dar muito, mas muito mais forças na hora de você ser escolhido do que a indicação. Ao menos essa é a minha visão. E como dono de escritório, eu ainda não fiz nenhuma seleção, mas eu iria atrás do que é melhor de questão de quem eu possa ver que pode resolver algum problema, quem pode ser, digamos assim, desenrolado. Eu iria atrás de uma pessoa assim. Cardinho, Tentando tirar o mute aqui. Botei o fone. Enfim, os caras falaram tanto que eu até me perdi na pergunta completa. Porque Bauer falou do interior aí também. Não sei se já seria essa parte também. Felipe. A pergunta é mais difícil conseguir um emprego no escritório da capital e a indicação conta muito? Juntou as duas, né? Tá. Já é relativo, né? Obviamente, porque no interior você tem vários escritórios. Assim, o conhecimento que eu tenho escritórios pontuais, mas também escritórios que trabalham com massificado mais a nível de correspondência dos escritórios da capital. Então, o escritório que tem uma demanda maior, obviamente, a lógica, ele vai precisar de material humano mais do que o que não tem essa demanda toda. Então, me parece que no interior, em geral, no geral, você tem escritórios com 2, 3 advogados, escritórios bons, de nível, mas que não precisa de tantos estagiários, outros advogados para fazer aquele trabalho. É um trabalho mais pontual. Mas na capital, você tem os escritórios do massificado, né? que tem seguradoras, que tem bancos, que tem demanda de consumo. Então, você precisa de muito material humano aí. E não vejo muita dificuldade, não, de entrar no escritório grande na capital. Tá? Sempre estão contratando, a rotatividade é muito grande, certo? Assim, os escritórios grandes e medianos. E aí você fala de escritórios com mais de 100 funcionários, tem alguns, né? Outros menores, obviamente, que a grande maioria são escritórios menores, mas nesse ambiente aí, nesse leque de escritórios grandes, de massificado, você pode conseguir aí sim o seu primeiro emprego, onde você vai ter uma facilidade maior. Agora, obviamente, é o lugar que você muito provavelmente vai ganhar menos, porque não vai ser um serviço boutique, geralmente, vai ser massificado, que é uma coisa que não demanda tanta técnica para exercer aquela função. A indicação, sim, indicação é coisa pessoal, né? Assim, se eu indicar Felipe,
É porque eu confio no trabalho do Felipe, não é porque ele é meu amigo. Eu não vou indicar um amigo meu que eu sei que ele faz tudo errado, que ele não é pontual, que ele não tem qualidade. Não vou indicar, porque o meu nome está vinculado àquela indicação. Então, eu acho que a indicação é importantíssima, não no sentido de, estou apadrinhando a pessoa, mas uma indicação racional, uma indicação verdadeira, no sentido de, negão, esse cara é bom, ou esse cara, vai. Então, eu abraço o cara com certeza, entendeu? Não, cara, eu indico todo mundo que é meu amigo. Bicho, pra mim não serve. Porque na primeira que tu indicar, o cara não trabalhar bem, tu se queimou. Teu nome tá lá vinculado àquela indicação. Não, eu indiquei, o cara é péssimo, obrigado. Obrigado não. Porque você indicou, entendeu? É uma coisa lógica que você tem que buscar a informação e aí, efetivamente confiar na pessoa que está fazendo aquela indicação. Então, eu vejo a indicação como uma coisa muito positiva e não negativa. Eu não vejo como coisa de, eu estou empurrando uma pessoa para trabalhar ali de qualquer jeito para ela ter um emprego. Não. Se você está fazendo esse tipo de indicação, preste atenção no que você está fazendo. Se for nesse sentido, para mim é muito salutar. Massa. O cara virar para mim, Felipe, velho, tem um cara aqui para ser teu estagiário, o cara craque, mas já está no segundo ano no escritório, não posso mais manter pela lei do estágio. É uma indicação minha. Eu abraço, claro, porque eu sei que ele não vai me indicar um primo dele que está ali encostado, que odeia trabalhar, entendeu? Então, nesse sentido, com essa visão, acho que é muito, muito, muito positivo. Tanto os estagiários que eu tive no escritório, último escritório que eu trabalhei, antes de ir para a empresa, os meus melhores foram por indicação. Os 3 eram craques, e ótimas indicações. E eu abracei os caras, e não precisei fazer seleção. Então, cada caso, né? Tem que, enfim. Beleza. Eu só vou, um minutinho, dar só uma percepção minha, tá? Eu acho que a gente tem hoje, depois dessa pandemia, na verdade, vai abrir um mercado muito grande para advogados que estão aí querendo entrar em história de advocacia, estudando história de advocacia, como o Ricardinho falou. Porque eu acho que a gente vai ter cada vez menos espaços físicos para ter mais contratação de advogados que trabalham em home office. E por que eu estou falando isso? Porque eu acho que se tem alguém procurando ingressar, principalmente esses recém-advogados, procurando ingressar nesses escritórios, o momento vai ser agora. O momento é agora de você procurar. Indicação ajuda? Ajuda bastante. Só que se você tiver um currículo bem feito, se você tiver um currículo que demonstre que você é especialista naquilo que você faz, que você é autoridade naquilo que você faz. A gente já falou sobre autoridade aqui em episódios anteriores. Tenho certeza que você vai ser contratado em algum escritório. De novo, repito, indicação é muito importante, mas eu não entrei por indicação. Não entrei por indicação em estágio, não entrei por indicação em escritório de advocacia enquanto advogado. Eu fui atrás, eu busquei, não foi fácil, não vou mentir, mas consegui. Então, acho que todos nós podemos conseguir, todos vocês podem conseguir, desde que você seja realmente capaz daquilo que você seja especialista naquilo que você pretende fazer. Para finalizar, pessoal, a gente tem um pouco mais do que 8 minutos. Só uma última pergunta, uma pergunta bem prática, tá? Uma pergunta bem objetiva. Qual é o salário dos advogados, principalmente dos advogados recém-inseridos no mercado de trabalho, aqueles que foram aprovados agora no AB, estão ingressando em algum escritório, esses grandes escritórios de advocacia? A gente tem pouco mais de 7 minutos, tá? Vamos tentar 1 minuto para cada um para responder essa pergunta. Se eu puder... Foi mal, Bar. Não, tu vai falar do tempo, alguma coisa? Não. Eu, assim, só porque é uma coisa que eu acho bem interessante e assim, fico até envergonhado para falar qual é a realidade, pelo menos no Nordeste, no Pernambuco, no Brasil, a gente sabe, conhece, tem contato no Brasil inteiro. É complicado, porque você tem muitos salários ainda de R$ 1.200 para advogado recém-formado. Você oscila aí para um de 1.500, 1.800. Se você começar no escritório ganhando 2, você está ganhando bem no Nordeste. O que é complicado, porque a gente, como advogado, a gente sabe que a gente tem que estar bem vestido, a gente tem que ter um transporte para poder se locomover de uma maneira mais tranquila, se for possível, né, em Recife, se existir essa possibilidade. Mas tem que ter o lance de um transporte, você tem que ter vários gastos com especializações, livros, o que for. Para você ser um bom advogado, você tem que estar
atualizado todo dia com a matéria, com o seu trabalho. Então, eu acho que o valor que se paga hoje, a gente estava comentando antes de começar o vídeo, o teto não, o piso do salário do advogado, que é muito baixo também, em Pernambuco, na Paraíba, no Nordeste todo. E assim, a realidade é essa, tá? Se você quiser começar, você vai ter que começar, ou você vai ter seu escritório, ou você vai entrar no escritório. Ou você vai partir para o concurso público, que não é o que a gente tá aqui, o objeto da nossa discussão. Mas dentro do escritório, você vai ter muito mais facilidade no escritório massificado, como a gente já falou. E dentro do escritório massificado, você vai ter um salário, eu acho que a média em Pernambuco, eu posso dizer, R$ 1.800 a R$ 2.000, é o que você vai conseguir. Mas vai ter escritórios menores que vão querer pagar R$ 1.200, R$ 1.500. E às vezes até assim é difícil. Tanto que, quando eu estava no escritório, há 2 anos atrás, tinha um programa na OAB, Pernambuco, que era para inserir advogados, que já tinham OAB, né, obviamente, advogados, em escritórios grandes que estavam participando desse programa, para pegar experiência dentro do escritório. Então, eram pessoas que estavam trabalhando como advogados, que não estavam recebendo salário como advogados, mas estavam tendo uma oportunidade de ter experiência. Porque, como a gente sabe, a nossa profissão se massificou, né, com as universidades e centros de estudos, e as vagas são difíceis de se conseguir, mas existem. Não desanime, porque existe muito, e se você for um profissional que se destacar um pouco mais, você vai ter que, dentro desse salário inicial, que eu acredito que seja uma média nesse valor, o pessoal pode me corrigir aqui, mas eu estava estudando massificado recentemente, e para você subir isso, velho, a grande maioria do Nordeste não tem plano de carreira, diferente do Sudeste, principalmente São Paulo. Não tem estágio de advogado 1, 2, 3, júnior, depois um pleno com 5 anos, depois um sênior com mais 3 anos e uma possibilidade de se tornar um sócio efetivo do escritório. Então, para você sair desse básico e alcançar um pouco mais, você vai ter que lutar lá dentro, obviamente, ter um crescimento profissional, se mostrar e tal. Agora, tem escritórios também, só para finalizar minha fala, que fizeram um TAC com o MPT, Ministério Público do Trabalho, nas fiscalizações que existiram nos escritórios de Pernambuco, tá? Os escritórios grandes. E tem alguns escritórios que fizeram TAC, outros não, mas os que fizeram TAC se comprometeram em contratar CLT com o salário, o piso da advocacia, que vocês me corrijam, o Felipe estava falando, mas eu acho que é o 3.000 em Pernambuco, algo assim, mas está sendo contratado... 2.000 para 20 horas semanais 20 e horas, 3.000 para 40 horas. Tá, então tem escritórios que firmaram TAC com o MPT e que estão pagando isso carteira assinada. Então, dos cenários iniciais, me parece ser o mais atrativo, mas assim, também tem a possibilidade de outros escritórios. Esses mesmos escritórios também ainda contratam, colocando você no contrato social. Então, você tem uma possibilidade de participar na participação dos lucros, que é a PL, que em muitos escritórios se paga mensal, ou trimestral, ou semestral, geralmente trimestral, na maioria dos escritórios. E aí você tem que ter esse conhecimento do que é que vale mais a pena financeiramente para você, e dentro daquele escritório você ir para uma equipe que vale a pena para você ter um crescimento, obviamente, né? Porque início de carreira, você não é mais estagiário, mas você ainda está buscando muito conhecimento para tentar o seu negócio, ou para crescer dentro daquele negócio. Então, se posicione nesse sentido, de ir para um lugar ainda que você ainda está aprendendo. É uma continuação do estágio. Ainda não pense que você vai ganhar a grana ali, né, como advogado iniciante, porque você se tornou advogado. É mais nesse sentido. Eu concordo. Eu acho que Felipe caiu. Então, mas, de qualquer forma, eu concordo. Realmente, a gente pode até fazer depois um boteco sobre a valorização do advogado. E aí, Eduardo, o que é que tu acha? Perfeitamente, concordo com tudo que vocês falaram e só ia fazer esse acréscimo a falar de Ricardo aí sobre o piso, né? 2.000 para 20 horas semanais e 3.000 para 40 horas semanais aqui dos advogados e advogadas em Pernambuco. Então é isso, né, minha gente? A gente finalizou aqui, porque Felipe também caiu, não tem como dar a opinião dele nesse final, mas acho que a gente conseguiu abordar todas as perguntas as mais que recebemos aí, e vamos
Vamos fechar aqui, então. Temos só 1 minuto e meio aqui de tempo ainda. Então é isso. Então a gente volta a se encontrar no próximo sábado. Deixem as sugestões aqui. Não esqueçam de curtir o vídeo e apoiar o nosso trabalho. Porque isso aqui, ainda que seja uma coisa descontraída, acaba sendo um trabalho também para a gente. Se inscrever no canal e compartilhar com os amigos de vocês. A gente agradece a presença de todos aqui e até a próxima. Caso queiram falar alguma coisa, pessoal. Literalmente 1 minuto. Eu vim hoje não só com a cervejinha do boteco, mas com o petisco, né? Com meu camarãozinho, um ovinho de codorna, um pãozinho de alho. Porque Você tá o bem negócio demais, também meu não irmão. é. Você tá bem E demais. agora eu vou tirar um sonzinho aqui, porque a vida segue. Obrigado mais uma vez por estar aí com meus brothers, meus irmãos aí, velho. Bom demais estar com vocês. Ainda bem que a gente voltou. Valeu, Felipe velho. deu um mergulho aí no buraco negro da internet, mas no próximo Já volta. a gente marca. Beleza. Valeu, galera. Tchau, Valeu, tchau. Um pessoal. beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.